Mas ela tá falando aqui, não conheço, ela tá cantando tudo aí. Não, eu não conheço a melodia, eu não. Pera aí, deixa eu ver se eu lembro da melodia aqui. Ela vai cantar pra mim a melodia, vai. 3. Como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu só dele, tudo é dele. Já você não tem motivos, perdeu seus bens e seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória e o louvor. Repete agora, Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Eu adoro pelo que ele faz, eu sou materiais. Eu adoro pelo que ele é, só dele, tudo é dele. Já você não tem motivos, perdeu seu bem, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória e o louvor. A Ele a glória, a Ele a porque são 4 vezes. Quatro vezes Aí, ele tipo agora. assim, geralmente a gente deixa pra dar a subida, o up na última. Entendeu? Isso, nessa parte. Tá. Vai. Aqui, ó. A
feliz sábado. Seja bem-vindo a mais uma escola sabatina da Igreja Adventista das Torres. Você que está aí, vem, senta aqui com a gente. Já bebeu sua água? Já tomou seu café? Então agora, seja muito bem-vindo ao nosso culto nesta manhã. Vamos estudar a lição, vamos recapitular a palavra de Deus. E você é nosso convidado especial. Que neste dia o nosso Deus possa estar na sua casa, na sua família. E que você possa estar conosco, ligados em um só coração. Nesse momento vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, que toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, Senhor. Estamos aqui, Pai, com um coração muito alegre para Te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade, por mais um dia de vida para Te louvar e engrandecer o Teu nome. Pedimos a Tua companhia, Senhor. Esteja conosco neste momento, durante todo o dia, Pai, que tudo o que viemos a fazer seja para honrar e glorificar o Teu nome. Estamos passando por momentos difíceis, Senhor, mas nós sabemos que em Ti podemos confiar e que só de Ti vem o nosso socorro. Em nome de Jesus te pedimos essas bênçãos, Pai, e agradecemos. Amém. Neste momento nós vamos louvar com um hino que fala exatamente sobre o que a Michelle acabou de orar. Você já agradeceu hoje pela sua vida, pela sua saúde, ainda que por acaso ela esteja fragilizada? Você já agradeceu pelos seus filhos, pelos seus pais, pela sua família, pelo seu emprego, ou até mesmo pela falta dele? Devemos agradecer sobre tudo, sobremaneira, porque Deus nos dá a oportunidade de louvarmos o seu nome. Então vamos cantar neste momento todos juntos, como agradecer. Pegue o seu inário e canta com a gente. Jesus, o que fez por mim, sem eu merecer. Vem provar o seu amor sem fim, as vozes de 1 milhão de anjos não a gratidão que vibra em meu ser, pois tudo devo a Ti. A Deus seja glória, a Deus seja glória.
Vamos cantar bem junto a Cristo. É bem junto dele que você quer estar? Bem junto dele na sua morada, na Canaã celestial? Então canta com a gente. Bem junto a Cristo, eu quero estar. Canção da vida. Nós agradecemos a Deus todos os dias, porque Ele é o nosso Pai querido, porque Ele nos dá capacidade de sonhar, Ele nos dá capacidade de planejar, e assim como Ele nos capacita, Ele nos dá força para todos os dias nós acordarmos e podemos realizar todos os nossos planos, os nossos desejos, os nossos sonhos. Nós vamos cantar agora então este hino, Canção da Vida, e vamos implorar a Deus que Ele ligue a nossa vida em uma só canção e ao coração dEle, assim como de todos os nossos irmãos. Vamos cantar neste momento. Pai querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos, especiais pra mim. Tu me guias
Bom dia a todos, feliz sábado, que alegria podermos estar reunidos em mais um sábado na casa do nosso Deus, na sua presença, para juntos podermos, mesmo numa situação tão delicada na qual estamos vivendo, apesar de estarmos distantes fisicamente, que bom podermos, através de recursos tecnológicos, também interagirmos uns com os outros. Meu bom dia especial ao pastor Vandésio. Seja bem-vindo à nossa igreja, a Igreja Adventista da Avenida das Torres. Pastor Vandésio, que já está em Manaus, já vive esse seu ministério pastoral na cidade de Manaus há 10 anos. Já foi capelão do Hospital Adventista de Manaus e esteve em alguns distritos na ASEAN. O último deles foi a Cachoeirinha, onde pôde ali contribuir com a pregação do Evangelho. Hoje, atualmente, o pastor Vandésio é ministerial na Associação Amazonas Roraima e também é responsável pelo Departamento de Lar e Família. Pastor, é uma alegria tê-lo conosco e principalmente porque teremos a oportunidade de rever os pontos principais da lição dessa semana. Uma lição cheia de revelações e que nos traz um tema tão essencial e tão pertinente para os dias que nós vivemos. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia das Torres. Obrigado pelo convite e por podermos participar de um assunto tão importante dentro da lição da Escola Sabatina desse trimestre, como interpretar as Escrituras. E nessa semana estudamos sobre a Bíblia e as profecias. Lá em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20, nós encontramos ali uma mensagem muito especial do nosso Deus. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede em seus profetas e prosperareis. Com certeza é isso que nós desejamos. Continuar no caminho do Senhor, obedecendo a sua palavra, entendendo, compreendendo a profecia, a mensagem que o Senhor tem para nós, principalmente nesse momento que estamos vivendo, que é o tempo do fim. Pastor Vandésio, o segundo trimestre de 2020 veio com a temática do estudo da Palavra de Deus, a importância da Bíblia Sagrada na nossa vida e como nós podemos estar conectados constantemente através dela ao nosso Deus. Chegamos à 11ª lição e eu confesso para você e para vocês que o tempo passou rápido, né? Eu não imaginava que nós de repente passaríamos um trimestre inteiro sem poder estarmos reunidos na igreja. Praticamente isso que nós vivemos nesse trimestre. A lição deste sábado, desta semana que passou, nos traz o tema a Bíblia e as profecias. Profecias é algo que realmente mexe conosco, né? Principalmente porque ela tem características importantes para cada um de nós. E a minha primeira questão aqui, já abrindo o estudo da lição, pastor, é como é definida a profecia na Bíblia e quais os tipos dela, como a gente pode identificá-las? Profecia na Bíblia não é como muitos entendem, como se só pudesse ser classificado profecia aquilo que se refere ao futuro. Profecia é uma mensagem que Deus tem para nós. Ela pode representar o tempo presente, pode ser o passado e também pode ser o futuro. Profecia apocalíptica, ela se refere também ao tempo presente, passado, mas especialmente ao futuro. E existem dois tipos principais de profecia. A profecia clássica, que ela difere da apocalíptica porque ela é condicional. Ela depende da aceitação do povo, ou individualmente, ou como família, para que ela se cumpra. Um exemplo, Jonas. Jonas foi enviado para Nínive e ali havia um decreto do Senhor, ele revelou para Jonas para que fosse revelado para Nínive. E se eles não aceitassem a mensagem do Senhor, a destruição, o juízo seria iminente. Porém, eles aceitaram a mensagem do Senhor e a cidade foi poupada. A profecia apocalíptica, ela revela parte do presente, ela revela o passado, mas ela foca no futuro. Porque se nós entendermos bem, nós estamos neste mundo, estamos do Éden
para o Éden. E tudo que Deus revela para nós é para que nós cheguemos ao porto seguro. E por isso as profecias elas têm essas classificações. Algo mais específico e algo para o povo de Deus durante todo o tempo que vivemos aqui. E a identidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia depende exclusivamente ali da profecia, porque somos um movimento profético. E em nosso nome, nós trazemos em nosso DNA esta característica de uma origem profética que tem uma mensagem profética para o tempo do fim, que é a volta do Senhor Jesus Cristo. É interessante o senhor tocar nessa questão de histórica, né, e profética, porque a igreja, o movimento adventista, surge justamente em cumprimento de períodos proféticos. E com relação a isso, profecia e método historicista, como relacionar? Meu amigo, meu irmão, existem muitas especulações. É quase como se fosse um mar de especulações de pessoas que interpretam a Bíblia, buscando ali responder algumas questões filosóficas ou questões relacionadas a uma doutrina em particular ou uma religião em particular, para adequar a palavra de Deus ao seu método, ao seu estilo de entendimento referente à profecia. Porém, quando nós vamos para a Bíblia, nós encontramos que na Bíblia não existe essa possibilidade de termos métodos de interpretação. Porque se você observar, a Bíblia, ela já é um método histórico. Deus, ele age na história. Não existe, biblicamente, outros métodos. O homem tem ali, nos seus estudos, métodos. E dois deles se destacam hoje entre os protestantes e também a teologia católica, que é o futurismo e o preterismo. O futurismo, principalmente se relacionando às profecias que falam do tempo do fim, o preterismo joga a sua interpretação para o passado e o futurismo joga a sua interpretação para o futuro. E todo esse acontecimento que estamos vivendo, ele fica solto na história. Mas quando estudamos principalmente o livro de Daniel, nós encontramos muito evidente ali em Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, que a profecia ela acontece dentro de uma história, ela é sequencial e ininterrupta. E Daniel, nós temos ali a história a revelação da estátua. E ela segue os períodos ininterruptos, vindo um reino, caindo um reino, vem o próximo reino, até chegar ali nos pés de barro com ferro. E seguindo a interpretação histórica, não tem como interpretar diferente do que nós entendemos que aquilo representa Roma nos seus dois estágios, Roma imperial e Roma papal. E Roma papal é o período que estamos vivendo hoje. Isso faz muito sentido para que nós estejamos seguros nesse momento, para não sermos apanhados ali em ventos de doutrinas que são especulações extra-bíblicas. É bem interessante essa questão, porque é impossível nós dissociarmos da história a compreensão do que a palavra de Deus nos apresenta, e principalmente a questão profética. E o que me chamou a atenção essa semana foi principalmente o fato de existir um Deus tão preocupado em revelar aos seus filhos a forma como ele vai agir, ou a forma como ele espera que nós hajamos para que nós alcancemos o que ele tem preparado para nós, que é um lar de amor, um mundo sem sofrimento e sem dor. Pastor, seguindo ainda nessa questão, que contexto tem que ser levado em consideração para as compreensões das verdades bíblicas? A questão da profecia. Toda vez que eu ouço essa palavra profecia, eu tenho que temer ou eu tenho que buscar conhecê-la para poder realmente saber a vontade de Deus? Então eu volto ao texto inicial ali. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. A profecia é a mensagem de Deus, é a revelação de Deus para o seu povo em todo o período da história. E eu estava mencionando agora há pouco que a Bíblia ela tem um método histórico.
Os escritores bíblicos seguiram esse método, tiveram essa compreensão, e o próprio Jesus. Observe, quando você vai ali para o primeiro milagre de Jesus, ele faz ali a transformação da água em vinho. Maria, mãe de Jesus, isso está em João capítulo 2, verso 4. Ela se aproxima de Jesus e pede para ele fazer ali alguma coisa. E ele diz algo muito interessante. Ele diz: mulher, ainda não chegou a minha hora. Jesus pontua a ação dele dentro da história, uma história linear e ininterrupta. Ele não poderia começar o seu ministério propriamente dito antes do tempo. Por quê? Quando você vai lá em Daniel, você encontra ali 70 semanas estão determinadas para o seu povo. Não é para o mundo em geral, é para o povo de Israel, a nação de Israel. E quando Jesus vem, ele cumpre essa profecia. Depois, lá em João capítulo 15, talvez é uma mensagem que muitos amigos e irmãos não conseguiram entender ainda, ou sentem alguma dificuldade. Quando Jesus, aquela mulher cananeia, ela diz ali, pede Jesus um milagre, ele diz: eu não vim senão para a casa de Israel. E ela diz assim: mas mestre, os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa. Então ele diz: eu não vi fé maior que essa. Ele está dizendo claramente sobre a profecia das 70 semanas. Ele veio para Israel naquele momento. Em João capítulo 1 diz: veio para o que eram seus, e os seus não o receberam. Observe que a questão histórica, ela está presente, não precisa forçar, ela está ali. Porém, quando termina o momento, Jesus diz agora assim: todo o poder me foi dado no céu e na terra, agora vocês vão e anuncie a todo mundo. E nós vemos ali, no cumprimento da morte de Estevão, que aquele período específico acabou. Agora começou o evangelho para todo mundo. Por isso João 3,16 faz sentido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E que é bem interessante assim, e nos deixa felizes por saber a preocupação de Deus em revelar as coisas a nós. Ouvindo o Senhor falar, me veio a lembrança aqui daquele texto, né? E vindo a plenitude dos tempos, em nenhum momento Deus agiu antecipadamente diante daquilo que ele proferiu, daquilo que ele prometeu. Ele tem o controle da história, né? Deus conduz a história da humanidade, Deus conduz a história da sua igreja. A igreja adventista do sétimo dia é conduzida por uma mão muito mais forte do que a maior força que nós temos na humanidade. Deus conduz a igreja adventista do sétimo dia, e ela está prescrita no Apocalipse capítulo 10, a sua ação está ali prescrita em Apocalipse, em Daniel, nos Evangelhos, toda a ação de Deus através do movimento profético que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Pastor, agora uma questão assim que me chamou muita atenção no estudo dessa semana e que eu precisei ler várias vezes para poder chegar a uma compreensão. Foi essa questão do tipo e antítipo. Como compreender esses termos dentro da Bíblia, do que a Bíblia nos apresenta no desenrolar da história? Quando falamos em tipo e antítipo, nós entendemos que o tipo é uma representação menor, é algo em miniatura, que revela ou aponta para o original, para o perfeito. Nós temos muitas referências à tipologia na Bíblia, porém, não podemos confundir tipo e antítipo com um método alegórico, onde pega cada ponto ali, cria-se uma alegoria para dizer, quando diz esse ponto aqui, quer dizer isso e outro, aquela coisa. Quando Jesus saiu água com sangue, quer dizer isso e aquilo outro. Não. O tipo, a própria Escritura revela. Existe uma miniatura, algo que é pequeno, apontando para algo que era grande. Um tipo, por exemplo, que podemos mencionar aqui, são os ofícios. Nós temos o sacerdócio de Melquisedeque, era um tipo de Messias ali, de sacerdote, e o antítipo é o sacerdócio de Cristo. Nós temos o próprio santuário terrestre. É um tipo, uma miniatura de algo maior que é o real, que é o santuário celestial. Esse é o verdadeiro tabernáculo, o verdadeiro santuário, de onde Deus abriu ali para que o profeta visse
e fizesse um santuário terrestre de acordo com aquilo que ele viu do verdadeiro. Então, o tipo, ele só tem sua validade quando a própria Bíblia revela qual é o seu antítipo, que é o verdadeiro. Então, mas assim, só para tornar bem claro essa situação, o cordeiro que era imolado era um tipo. O tipo do antítipo que era Jesus, E que morreria por cada um de nós. João, ele declara claramente: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, o cordeiro era um tipo, uma miniatura do antítipo, que era o próprio Messias, o nosso Salvador. Muito bem. Penso que essa semana realmente nos trouxe inúmeros esclarecimentos com relação a este tema tão importante que é a profecia. Pastor, o tempo corre, a gente não tem muito o que fazer contra ele, né? Então, eu gostaria que o senhor fizesse as considerações finais relacionadas a toda essa temática desta semana. Quando falamos sobre a profecia, sobre a mensagem de Deus, é uma mensagem de esperança. É uma mensagem que nos dá força, ânimo e esperança para vivermos o tempo presente com os olhos no futuro, que é onde Jesus está já nos aguardando, nos guiando até lá. Queridos, você que talvez nos acompanha e tem ali a influência do preterismo, o futurismo ou outros métodos de interpretação bíblica e fica confuso ali, muitos usam muitos métodos para interpretar aquilo que ele gostaria que fosse. Mas a mensagem profética, a mensagem de Deus, a mensagem profética é para que você seja seguro e prospere em sua fé. Não é para te assustar. Jesus, ele veio cumprir um momento que estava prescrito. Se alguém tem dúvida sobre o método historicista, Jesus, ele falou sobre a abominável desolação. Ele falou dela no futuro. Somente a palavra de Jesus nesse ponto, que está ali em Mateus capítulo 24, verso 15, já seria o suficiente para derrubar o método preterista ou o futurismo e ficarmos com o historicismo, que é onde a Igreja Adventista do Sétimo Dia sozinha hoje continua baseando a sua fé. Ela tem ali a sua identidade, ela tem ali a sua teologia e tem ali a sua missão dentro da interpretação profética historicista. Muito bem. Dessa feita, nós encerramos aqui a nossa escola sabatina e eu gostaria de já deixar o convite para você estar conosco no sábado que vem às 9 horas da manhã. Serão momentos de grande inspiração e principalmente do aprendizado da palavra de Deus. Nesse momento eu peço que o pastor Vandésio nos despeça com uma oração para encerrarmos assim a nossa escola sabatina. Convido então a você que feche os seus olhos e oremos juntos ao Senhor. Pai querido, eterno Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Nós te agradecemos pela revelação que o Senhor nos dá de si mesmo através da tua palavra. Te agradecemos porque podemos crer na Bíblia como sendo a tua palavra. E agradecemos também, Senhor, porque o Senhor se revela a nós através da história, de tudo que o Senhor tem revelado, do comando da história, e que o Senhor conduz a história da vida de cada um de nós. Nessa história nós temos um final. E nessa história o Senhor nos orienta e nos fortalece para que sejamos fiéis até o fim. E receberemos ali a coroa da justiça, a coroa da glória. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Continue conduzindo a nossa igreja, a vida de cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém.
importante nós não nos esquecermos que o Santo Espírito de Deus, Ele está conosco, independente de onde nós estivermos, independente do que fizermos. A essência está em louvar a Deus de todo o nosso coração. O que você tem externamente não importa tanto quanto o que você tem internamente, porque é aquilo que vai fazer com que o seu dia a dia seja concomitante com o seu testemunho sobre o céu. Vamos cantar neste momento, o Santo Espírito desceu. Receberão de Deus constante amor e graça para testemunhar. Ah, Deus bendito, hoje também vem conceder-nos tua graça e teu poder. Eis nossa prece, vem perto estar, vem tua igreja aqui reavivar. Amém. E atenção, para você que quer ficar em dias com as atividades da nossa igreja, você pode dar um oi e salvar o contato da comunicação. Isso mesmo. Você também que deseja ofertar, você pode utilizar os aplicativos, o 7Me. Se você não conseguir utilizar o aplicativo, você pode fazer diretamente pelo Banco Santander, nessa conta que segue. Nos siga pelas redes sociais, ADV 7 Torres, tanto pelo Instagram, Facebook e o YouTube. A conta, caso você queira fazer, você dizimar e ofertar, Banco Santander, agência, essa que segue na sua tela.
Não, você não. Coloca aqui, rapidão, aqui, coloca aí na salida verde, na verde. Tá. Agora você tem que investigar o som. Lembrai-vos das maravilhas que o Senhor nos fez e do juízo de seus lábios e dos prodígios de suas mãos. Lembrai-vos que até aqui Ele nos conduziu, que o seu braço nunca se ausentou, nem nos faltou o seu perdão. Lembrai-vos
Bom dia a todos, feliz sábado, prazer estar aqui mais uma vez com você nesse sábado, inaugurando esse novo sistema da Igreja Avenida das Torres. E eu estava lembrando que acredito que no dia 16 de março, quando foi a última vez que teve culto presencial na igreja, quem pregou fui eu. E agora estou aqui dando início a esse novo começo dessa nova etapa. Queridos, eu estou muito feliz e me sinto honrado também por essa oportunidade. Acredito que Deus é quem tem conduzido esses momentos. Sabe de uma coisa? Hoje, além da felicidade de estar aqui falando para você, hoje é um dia especial. Todo esse amparato que está tendo aqui, para que tudo aconteça da melhor maneira possível, para que as coisas possam fluir nesse novo sentido. Queridos, eu acredito que isso é um direcionamento de Deus. Para você ter uma ideia, nós acreditamos que nós vamos pregar o Evangelho a todo esse mundo. E quando nós olhamos para as profecias, nós acabamos de falar de profecias, talvez é um dos poucos pilares que ainda falta para ser concretizada ali a volta de Jesus. Eu não tenho dúvida que a tecnologia veio para ficar. E o avanço que houve depois dessa pandemia, ou durante agora dessa pandemia, queridos, foi impressionante. Você já imaginou na Igreja Avenida das Torres ter todo esse aparato aqui para ter uma mensagem dessa chegando a tantas pessoas? Quem sabe agora esteja um número de pessoas assistindo, mas depois, quando isso aí ficar gravado, outras pessoas vão lá e assistem, e aí há um número maior de pessoas que essa mensagem podem chegar. Exemplo, ontem eu estava dando uma aula também ao vivo, eu sou professor. Eu estava dando um aulão de matemática e no momento ali estavam assistindo uns 100 alunos. Só que depois, quando eu fui entrar no vídeo para ver como ficou a aula, já tinham mais de 1000 alunos acessado a mesma aula. Então, para você ter uma ideia de como isso chega a outras pessoas. Eu não tenho dúvida que a comunicação é um dos meios usados para que a mensagem de Deus possa avançar. Queridos, hoje quero, de maneira até rápida, porque o nosso tempo ele é corrido, eu vou tentar me esforçar a encaixar o meu sermão, essa mensagem de hoje, no tempo que foi me dado. Até mesmo como professor, a gente quer explicar os mínimos detalhes, eu vou tentar me conter com relação a tantos detalhes, mas eu quero convidar você que tem passado por momentos difíceis. Todos nós temos passado por momentos difíceis. E sabe, queridos, na minha família, eu passei por um momento complicado. Agora, ultimamente, durante essa pandemia, pude ver a minha esposa perdendo 3 tios em aproximadamente 20 dias. Foi algo complicado, delicado. Seus pais ainda vieram a ficar infectados com Covid. Nós ficamos assim numa situação de extremo cuidado, de extrema atenção, mas nos entregando nas mãos de Deus. E aí vem o pensamento, por que pessoas boas estão sofrendo? Por que pessoas justas passam por essa condição de sofrimento? Quem sabe aqui na Igreja Avenida das Torres, quem sabe não, com certeza aqui na igreja, tem pessoas agora passando por momentos de angústia, com familiares ali enfermos, pessoas que perderam seus entes queridos e é um sofrimento, o coração parece que vai sair. Sabe, queridos, por que nós sofremos tanto? Eu queria convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Amós. Pegue aí sua Bíblia, você que está em casa, no conforto do seu lar. Pegue a sua Bíblia no livro de Amós, no capítulo 9 e no versículo 9. Quem sabe você está usando aí o celular, o tablet, não sei. Quem sabe você tem aí um aplicativo. Então, abre também no seu aplicativo Amós, capítulo 9 e o versículo 9. Amós, capítulo 9, versículo 9. Eu vou ser um pouco mais rápido aqui na leitura, tá ok? Diz assim, Amós, capítulo 9, versículo 9. Diz assim, porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Sabe, queridos, o texto aqui quem está falando é o próprio Deus. E para que nós possamos estar com o coração mais assim abertos para a mensagem do Senhor, você que está comigo, se puder, feche seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Oremos. Maravilhoso Deus, como é bom, Senhor Deus, estarmos novamente voltando às atividades na igreja. Quem sabe, Senhor Deus, teve até departamentos que não pararam, trabalharam até mais. Mas aqui, Senhor Deus, agora com os cultos, as mensagens, estamos voltando e pedimos a Tua orientação e a Tua direção. Agora, Senhor Deus, já estamos com a palavra aberta.
Acabamos de ler o livro de Amós e vamos então, Senhor Deus, experimentar um pouco mais desse pão diário que é a palavra de Deus. Que o Senhor nos alimente, que o Senhor fale conosco e que hoje, Senhor Deus, nesse lar, nessa casa, onde quer que essa pessoa esteja assistindo, que possa haver salvação e que nós possamos nos colocar inteiramente nas Tuas mãos. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Então, queridos, Amós capítulo 9, versículo 9 diz algo que é até mesmo intrigante. Porque eis que darei ordens. Quem que está falando? O próprio Deus dará ordens. Dará ordem para que se sacuda a casa de Israel. Em outras mensagens, em outros textos, quem sabe está assim, para que se abale, para que as pessoas venham passar por sacudidura. Querido, o que é isso? O próprio Deus dando essa mensagem? Sim, o próprio Deus está dando essa mensagem. É Deus que dá a ordem para que isso aconteça. Por que Deus faz isso? Por que, queridos, pessoas boas estão sofrendo? E desde quando começou essa sacudidura? O livro Testemunhos para a Igreja, na página 99, diz o seguinte: Deus está peneirando o seu povo. E na página 100 diz: o peneiramento está em curso. Ou seja, essa ordem para sacudir já foi dada e ela já começou há mais de 160 anos essa ordem. E eu e você somos sacudidos e a humanidade é sacudida. E por que nós somos sacudidos? Tem um pastor, deixa eu pegar o nome dele aqui, Fritz Schwant. Esse pastor, ele estava em uma conferência, e de repente, enquanto o pastor estava em uma conferência, ele ali pregando, falando, e de repente, queridos, houve-se um barulho, um caminhão que parece ter passado por cima de algo. É triste essa história. E as pessoas que estavam ali com ele, então, viram alvoroço na rua, foram até a rua, o pastor também foi. E quando eles perceberam, queridos, que triste, uma criança tinha sido brutalmente atropelada por aquele caminhão. E então, depois de sossegarem os ânimos ali, voltaram para a conferência e as pessoas perguntaram: pastor, por que as pessoas sofrem? Por que o sofrimento de uma criança dessa? Por favor, pastor, tente nos entender, tente nos mostrar à luz da Bíblia o que está acontecendo. E o pastor então levantou 4 pilares, que eu quero agora tentar aqui discorrer esse tempo com você. Não sei se vai dar para ver os 4, mas eu quero ver pelo menos alguns com você. Quem está com a Bíblia, se você ainda está com a sua Bíblia, querido, faça desse momento um estudo da Bíblia. Pegue sua Bíblia. Se você não pegou para ler o texto de Amós, pegue para ler os próximos textos. Faça desse momento como se você estivesse aqui na igreja, tá ok? Faça valer todo o nosso esforço aqui. Aqui no livro de João, capítulo 5, versículo 14. No livro de João, no capítulo 5, versículo 14, o pastor colocou então o seu primeiro pilar. Por que as pessoas sofrem? Por que o justo sofre? João, capítulo 5, versículo 14 diz: depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Esse aqui, queridos, é o relato daquele momento em que Cristo cura um paralítico no tanque de Betesda. E o pastor Schwant diz então que a primeira causa pela qual eu e você sofremos, porque o justo sofre, quem sabe por que você está sofrendo, dói agora ouvir isso, é uma relação de causa e efeito. O primeiro motivo é esse, é uma relação de causa e efeito. Às vezes, queridos, eu e você estamos sofrendo porque nós plantamos algo ruim, quem sabe na saúde, quem sabe no relacionamento, quem sabe na condução da criação dos nossos filhos, estamos plantando agora aquilo que colhemos. Aqui no relato de João, capítulo 5, versículo 14, Jesus então se encontrou com aquele paralítico que já havia mais de 30 anos sofrendo. E Jesus, ao olhar para aquele paralítico, disse para ele: levanta, toma teu leito e anda. Sabe, queridos, nesse contexto, se você for ler esse mesmo contexto num livro muito interessante chamado Desejado de Todas as Nações, ali é dito que não saiu o poder de Jesus para aquele milagre acontecer. É isso mesmo, não saiu o poder de Jesus para aquele milagre acontecer. Ou seja, aquele homem estava paralítico por causa das consequências da vida errada que ele tinha sofrido. E então seus membros atrofiaram. E Jesus disse: levanta, o que você está fazendo aí parado? Levanta, anda. E aquele homem ficou são, ficou curado. E Jesus olhou nos olhos dele e disse: vá, e não peques mais, para que não te suceda coisa pior.
Então, queridos, o primeiro motivo pelo qual nós sofremos, o primeiro motivo pelo qual as pessoas justas sofrem, é uma relação de causa e efeito. Você sabe o que tem que fazer, você sabe a alimentação que tem que ter, você sabe a maneira que você tem que cuidar de seus filhos, você sabe a maneira que você tem que cuidar das suas amizades. É uma relação de causa e efeito, e talvez você esteja sofrendo hoje por conta de uma situação dessa. Mas o segundo pilar, sem ainda perder tempo, por que nós sofremos? Quem sabe não seja uma relação de causa e efeito. Quem sabe você faz tudo certinho e ainda continua sofrendo. Quem sabe você é alguém que atenta para a alimentação, atenta para uma boa vida espiritual e mesmo assim continua sofrendo. Por que isso? E no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Eu vou ler aqui porque eu já tenho o texto salvo, tá? Não vou abrir a Bíblia. Mas se você tiver a Bíblia aí, por favor, abra sua Bíblia. Livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, diz o seguinte. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Você sabe por quê, queridos, que muitas das vezes eu e você sofremos? Parece difícil entender isso, mas é porque Deus está me dando, está te dando proteção contra o pecado. É isso mesmo. O grande Paulo, 3 vezes, essa aqui já é a 3ª vez que Paulo orava a Deus. E ele clamava ali a Deus dizendo, Senhor, tira o espinho da minha carne, eu não aguento mais sofrer. Senhor, por favor, tira isso de mim. E queridos, não era o Newton aqui que estava sofrendo, ou qualquer uma outra pessoa, querido, era o grande Paulo, um dos maiores escritores da Bíblia. Paulo que foi picado por uma serpente venenosa e não aconteceu nada. Paulo que sofreu náufrago 3 vezes e estava ali. Paulo que tantas vezes, queridos, passou por momentos difíceis e o poder de Deus estava ali nele. E Paulo está dizendo, Senhor, eu estou sofrendo. Senhor, eu não aguento mais sofrer. O que está acontecendo comigo? Senhor, por que esse espinho na minha carne? E então, queridos, Deus ao olhar para Paulo diz, Paulo, você está sofrendo. Porque, Paulo, eu quero que você tenha proteção contra o pecado. Sabe, queridos, os estudiosos já fizeram ali muitas análises para saber qual era esse espinho na carne de Paulo. E, queridos, algumas são bem contundentes. Por exemplo, alguns dizem que o espinho na carne de Paulo era uma questão de doença. Paulo, quem sabe, ficou um pouco cego depois que caiu do cavalo. E Paulo, ao pregar às pessoas, aquelas multidões, Paulo queria ver o que estava acontecendo e Paulo não conseguia. Por isso ele pedia para alguém ler as passagens bíblicas. E então Paulo, ali sofrendo pelaquela doença, diz, Senhor, tira essa doença de mim. Tira essa doença de mim. E Deus diz, não, Paulo, porque se eu tirar, você vai cair. Quem sabe não fosse uma doença, quem sabe a questão dali do espinho na carne de Paulo fosse uma questão de sofrimento mesmo. Paulo já tinha passado por náufragos, Paulo já tinha sido açoitado tantas vezes, e Paulo então olha para Deus agora e diz, Senhor, eu não quero mais sofrer desse jeito, Pai, eu faço tudo certinho e continuo sofrendo. Tira esse espinho da carne, quem sabe você, querido irmão, querido amigo, é alguém que tem passado por isso, quem sabe enfrenta uma doença e diz, Senhor, por favor, me ajuda, eu preciso ser curado disso. E Deus diz não a você, mas Ele está te protegendo do pecado e você tem sofrido por isso. Quem sabe não seja uma doença, quem sabe seja sofrimentos da vida. Senhor, a casa do vizinho dá tudo certo, na minha casa parece que não está dando certo e eu sou fiel ali no dízimo. Senhor, eu faço tudo certinho, por que acontece comigo e não acontece com ele, por exemplo? Senhor, por que eu sofro tanto? Senhor, que espinho na carne é esse? Deus então olha para Paulo e diz, a minha graça te basta, Paulo, eu quero que você olhe para mim, Paulo. E enquanto você está sofrendo, você está olhando para mim, querido amigo, quem sabe seja isso que esteja acontecendo na sua vida. Deus quer te proteger. Quem sabe se Deus tira esse pecado de você, você vai cair. E eu e você, querido, temos sofrido por isso. Mas eu quero ver uma outra questão. Primeiro pilar que foi levantado, você lembra ainda? Qual foi? Foi uma relação de causa e efeito. O segundo pilar é uma proteção contra o pecado. Quem sabe você, talvez eu não entenda, talvez você não, como que o sofrimento vai me proteger do pecado? Não sei. Mas quem sabe de joelhos, sofrendo, você busca mais a Deus, você está mais perto de Deus.
e Deus tem feito isso com você, você visto que a graça de Deus é maior do que o seu sofrimento. E o terceiro motivo pelo qual talvez nós sofremos, sabe qual seja? Está num dos... Esse eu vou abrir aqui a minha Bíblia, eu peço que você abra também Jó, capítulo 1, e eu vou terminar com ele. Jó, capítulo 1. Jó, no capítulo 1 e no versículo 1, diz algo interessante. E nos mostra na vida desse homem o porquê que nós sofremos tantas vezes. Jó, no capítulo 1 e no versículo 1, diz o seguinte: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E a história de Jó se desenrola. Sabe, queridos, quem está falando aqui é Moisés. E quando você vai para Jó, capítulo 1, no versículo 8, diz o seguinte: perguntou ainda o Senhor a Satanás: observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Sabe, queridos, no capítulo 1, no versículo 1, quem está falando é Moisés. Agora quem está falando de Jó é o próprio Deus. E Deus olha para Jó e vê um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E Jó sofre como nunca. Alguns comentaristas dizem que essa história de Jó é apenas uma alegoria, porque o tanto que ele sofreu não é possível. Um dia, estava tendo um concílio no céu, ou em algum outro lugar. E os anjos estavam ali reunidos. E de repente aquela harmonia é quebrada. Sabe por quem? Pelo diabo. Só de o diabo entrar naquela reunião, querido, a harmonia já foi quebrada. Deus então toma o controle e pergunta a Satanás: de onde vens? Satanás, querendo afrontar Deus, diz: de rodear a terra e passear por ela. Satanás enche o peito e diz assim: Senhor, eu venho da terra, lá é meu lugar, lá eu faço o que eu quero, lá é meu terreno, eu venho da terra. Então o Senhor olha para Satanás e diz: observastes o meu servo Jó? Você viu Jó? Na terra que tu está dizendo que é tua, existe um homem fiel a Deus, íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Deus estava mostrando para aqueles anjos, para o universo inteiro, que o seu nome poderia ser vindicado através da vida de uma pessoa. Esse é o outro pilar pelo qual eu e você sofremos, para que o nome de Deus seja vindicado. Talvez você e eu sofremos por isso, para que o universo veja que mesmo com sofrimento, você é uma mulher fiel, você é um jovem fiel, você é um jovem que diz não, você é um marido que diz não, você é uma pessoa que diz não a todas essas coisas do mundo que é colocado na sua vida. Jó sofreu, Jó perdeu tudo, Jó perdeu até os filhos. E no livro de Jó, capítulo 13, versículo 15, é um dos versículos mais lindos da Bíblia. Diz o seguinte, Jó 13, 15. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Ainda que ele me mate, ainda que o diabo me mate, eu continuarei confiando em Deus. Esperarei nele. Será que você consegue dizer isso? Sabe, queridos, esses dias de quarentena, me deparei com um texto, que eu guardo esse texto no fundo do meu coração. Se você puder, querido, depois, faça isso. Aí, eu queria que você realmente fizesse isso. Anote esse texto aí, anote na sua casa. Pegue uma caneta para você anotar esse texto aí. Anote a referência do texto. O texto está no livro Maior Discurso de Cristo, página 71. Maior Discurso de Cristo, página 71. Anote aí. Maior Discurso de Cristo, página 71. O texto diz o seguinte: a presença do Pai circundou a Cristo, e nada lhe sobreveio sem que o infinito amor permitisse. Nada sobreveio a Jesus sem que o infinito amor lhe permitisse. Para a bênção do mundo, aí estava a sua fonte de conforto, e ela existe para nós. Tem uma história de uma mulher chamada Fiona Simpson. Fiona Simpson, no dia 17 de outubro de 2018, estava ali no carro com a sua mãe e o seu bebê de 8 meses de idade. Fiona estava indo para sua casa. Ela havia ido no centro comprar alguma coisa e ela estava indo à sua casa. De repente ela viu o céu se escurecer. Ela mora na Austrália. E então, enquanto ela estava caminhando, de repente ela escuta no rádio que naquele momento iria cair uma tempestade de granizo. E sabe, queridos,
enquanto ela conduzia seu carro, ela teve que parar o carro, porque as pedras eram muito grandes. E uma das pedras quebrou o para-brisa do carro, outra quebrou o vidro, e elas ficaram desesperadas ali, as duas. E de repente ela viu que as pedras iriam atingir o seu filho, a sua mãe. E ela não pensou duas vezes. Sabe o que Fiona fez? Correu para o banco de trás, abraçou o seu filho, enquanto as pedras vinham sobre ela. E ela levou pedras e mais pedradas, queridos, daquele granizo. Mas ela não soltou o seu filho. Há uma imagem linda na internet. Depois você procura Fiona Simpson, ela abraçando o seu filho. Ela com o corpo todo roxo. E o seu filhinho rindo, tranquilo. Porque ela abraçou o filho dela enquanto vinham as tempestades. O texto continua dizendo assim, eu termino com esse texto. O golpe, eu fico arrepiado com esse texto. Ouça esse texto, querido, ouça esse texto. O golpe que lhe é dirigido cai sobre o Salvador, que o circunda com a sua presença. O golpe que o diabo faz a você cai sobre Cristo, porque Ele circunda você, Ele abraça você, Ele está sobre você, como Fiona fez com seu filho, Deus faz com você. Ele circunda você. Você consegue sentir a presença de Cristo? Ele circundando você. O que quer que lhe aconteça, vem de Cristo. Não precisa resistir o mal, porque Cristo é sua defesa. Nada lhe pode tocar, a não ser pela permissão do nosso Senhor. Nada pode lhe tocar, a não ser pela permissão de Cristo. Ele circunda você. E o que quer que aconteça com você, se vem alguma pedrada a você, foi Ele que deixou acontecer o sofrimento. Sabe por quê? Romanos capítulo 8, versículo 28. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Não quer você fazer uma entrega a Jesus? Não quer você deixar que o grande amor do Pai circunde você todos os dias? Talvez você sofra por causa de uma relação de causa e efeito. Talvez você sofra porque Deus quer te proteger do pecado, como Ele fez com Paulo. Talvez você sofra porque o nome de Cristo tem que ser vindicado no céu e na terra. E quando você chegar no céu um dia, querido, você será alguém especialmente, querido, que terá um cântico novo nos seus lábios. Você é a única pessoa que vai ter isso. Nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó terá. Você terá. Porque você passou por essas tribulações e o nome de Deus foi vindicado por causa de você. E você pode ser um jovem, um marido, uma esposa fiel hoje a Deus. Não esqueça. O golpe que lhe é dirigido cai sobre o Salvador, que o circunda com a sua presença. E o que quer que lhe aconteça é por permissão de Deus, para que você cresça. Entregue-se a Deus. Nós vamos ouvir uma linda música, uma linda canção. É hora de você meditar. Medite no que Deus quer falar com você. Nós vamos ouvir uma música sobre Jó e sobre como Jó passou por essas coisas e foi fiel a Deus. Entregue-se a Deus nesse momento. Se não tem motivos pra cantar, abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória e o
pode ainda adorar. Se não tem motivos pra cantar, abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dele, tudo é dele. Você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a para sempre. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus te deu. Deus pode até ter tomado, mas que você fale como Jó: bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, porque entendemos um pouco do porquê nós sofremos. Teremos a eternidade para entender o Teu amor. E quem sabe o Teu amor, Senhor Deus, às vezes precise nos dar uma disciplina, como um pai amorosamente faz com o seu filho. Às vezes não entendemos, mas o que quer que tenha acontecido a nós, o Senhor permite, para que continuemos nos Teus caminhos. O golpe que lhe é dirigido a nós cai sobre Cristo, que está nos abraçando, nos circundando. Que nós possamos sentir todos os dias a Tua mão poderosa, nos colocar sob o Teu cuidado. Coloca a minha vida, coloca a vida desse amigo, dessa amiga que está assistindo comigo. Que o Senhor continue abençoando esse ministério da Igreja Avenida das Torres. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.